Na prática, como é o dia a dia de um especialista em análise de dados? Volta e meia as pessoas têm dúvidas sobre como de fato é a rotina de um analista de dados e também o que é necessário saber para se tornar um especialista em Business Intelligence. E a primeira diferenciação que precisamos fazer aqui é separar fazedores de relatório de verdadeiros analistas de dados. Fazer relatório é uma coisa. Agora, fazer análises com insights estratégicos e que vão ajudar de fato o gestor a tomar uma decisão assertiva, isso, meu amigo, é outra coisa. E não tem necessariamente um problema se hoje você se identifica como alguém que apenas faz relatórios. O ponto da questão é que se você quer ganhar mais destaque na empresa que você trabalha hoje, ou então, se você quer buscar melhores oportunidades no mercado, você precisa evoluir para o patamar de especialista em análise de dados. Agora, como fazer isso? Eu sempre gostei de ensinar meus alunos a partir de situações práticas do cotidiano das empresas. Aliás, eu estou no mercado de análise de dados há mais de 7 anos. E depois de ter passado por praticamente todos os estágios nessa carreira, de analista a especialista e de líder de BI a consultor de grandes empresas, eu consigo te dizer o que de fato faz a diferença na hora de construir dashboards. Ou melhor, na hora de construir soluções. Vamos imaginar o seguinte cenário. O gestor da área comercial da sua empresa chega para você e pede um relatório de resultado versus meta. Esse é um relatório bem comum, toda empresa tem esse tipo de relatório. E ele é praticamente um norteador para que o gestor comercial saiba o quão próximo ou longe o time está de alcançar a meta do mês. O que um fazedor de relatórios faria nesse caso? Bom, ele colocaria um relatório exatamente aqui, o resultado do mês, do lado a meta, quem sabe um percentual do resultado versus meta, e quem sabe até uma análise aqui de atingimento de meta por vendedor, para saber quais são os principais vendedores. Só que, até aqui, zero novidades. E é naturalmente o mínimo do mínimo que o gestor espera. Aliás, foi o que ele pediu, não é mesmo? Porém, o que um especialista em análise de dados faria diante desse pedido do gestor comercial? Primeiramente, ele entenderia o contexto, ou seja, por que o gestor pediu aquela informação e qual que é o real impacto daquela análise na área comercial e na empresa como um todo. Vamos então ao contexto. Qual é o objetivo principal do gestor? O objetivo principal é saber o quão próximo ou longe o time comercial está da meta e o porquê disso. Quais são as possíveis ações que o gestor pode ter após acessar essa informação? Primeiro, ele irá conversar com cada vendedor para entender por que aquele vendedor atingiu aquele resultado. Segundo, ele vai precisar também saber quais produtos estão com boa saída ou não. Possivelmente, ele irá pensar: vale a pena fazer alguma ação promocional para ofertar algum produto que está parado? Talvez sim, talvez não. Isso os dados vão dizer. No comparativo com outros meses ou anos anteriores, ele pode também saber ou buscar qual que era o percentual da meta que ele já tinha alcançado a essa altura do mês. E além da análise de atingimento de metas, será que o ticket médio das vendas também está dentro do previsto? Olha, só dessas 5 perguntas já identificamos novas análises e cruzamento de informações simplesmente a partir da solicitação do gestor em saber qual é o resultado versus meta. Isso sem falar em uma infinidade de novos cenários que você poderia explorar. Você poderia, por exemplo, analisar tendências anômalas nas vendas, questionando se um pico inesperado é resultado de uma promoção ou então de uma mudança de mercado. Poderia, quem sabe, avaliar como está a taxa de abertura de novos clientes. Isso pode revelar para você se os vendedores estão indo atrás de novos clientes ou se estão apenas tirando pedidos de clientes antigos. Poderia também identificar quais grupos de clientes estão contribuindo mais para as vendas. Isso pode incluir análises demográficas, análises de comportamento de compra ou até mesmo de frequência de compras. Esses insights eles podem ajudar a personalizar estratégias de marketing e vendas para diferentes segmentos de clientes. Isso pode revelar, por exemplo, que certos produtos de alta venda têm margem de lucro baixa, ou então que alguns clientes de alto volume podem não ser assim tão lucrativos devido a descontos ou então custos logísticos. Bom, eu vou parar por aqui porque eu me empolgo realmente aqui quando a gente fala sobre análises e possibilidades que esse mundo de dados fornece para as empresas. Agora, tudo parte do pensamento analítico. O pensamento analítico se refere à forma de abordar problemas com ênfase na análise, no raciocínio lógico e pensamento crítico. O especialista, ele não começa a produzir uma análise pensando em qual relatório ele precisa construir. Ele começa pensando qual problema que eu preciso solucionar.
O dashboard é apenas um meio para se chegar nessa solução. E claro, é a grande arma de um especialista em análise de dados. Porém, uma arma sem um bom guerreiro fica subutilizada. Concorda comigo? Então, o pensamento analítico é a forma prática na qual os especialistas olham para um determinado problema e estruturam um caminho sistemático e lógico para encontrar a solução. Geralmente quebrando esse grande problema em etapas, em problemas menores que são mais fáceis de serem resolvidos etapa por etapa. Aí olha que interessante, porque além de resolver o problema original, quando o especialista aplica pensamento crítico e sendo sempre muito curioso, muito questionador, ele também é capaz de descobrir insights novos e insights valiosos, além de encontrar soluções para problemas antes não vistos. Então, você ganha muito mais do que apenas resolver o problema atual. Você consegue também identificar tendências emergentes e tendências novas. Então, essa é uma das grandes contribuições que o especialista traz para o negócio, auxiliando o gestor a olhar para cenários que, possivelmente sozinho, em meio a tantas demandas, o gestor não conseguiria observar. O pensamento analítico, somado ao método Bucks, ou seja, conhecimento em business, know-how e soft skills, faz com que especialistas se tornem incomparáveis. Agora, qual é o caminho para se tornar um especialista incomparável? Se você está chegando agora na área de Business Intelligence, é importante que você comece pelos fundamentos, pelos conceitos fundamentais de análise de dados. Compreender o que de fato é Business Intelligence, o que é um tratamento de dados, ETL, modelagem de dados, conhecer o Power Query, que é para você fazer extração, transformação e carga de dados, além de conteúdos relacionados a modelagem e relacionamentos entre tabelas. Isso é praticamente o começo do trabalho técnico que envolve conhecimentos em Power BI e, claro, nos fundamentos. Além disso, é claro, vai precisar mostrar isso de forma gráfica. Vai ter que aprender sobre visualização de dados e design de dashboards. Daqui já vão sair seus primeiros relatórios que provavelmente você fará para a área que trabalha hoje, facilitando inclusive seu entendimento na parte de negócios. Agora, para quem já está na jornada há um tempo e já faz algumas entregas no Power BI, é hora de partir para conteúdos mais avançados. Aqui já entram conteúdos mais voltados para estatística, para análise de dados, Power Query, modelagem de dados avançados, e você já precisa começar a aprender sobre SQL, para poder conectar em banco de dados e trazer lá os dados para dentro do Power BI. E aí, quando a gente fala de possibilidades de análises, como as que eu citei agora há pouco, você vai precisar se aprofundar muito em linguagem DAX, dominando contexto de avaliação, contexto de filtro, contexto de linha, além de funções como calculate, função all, função filter, função values, entre outras. Já na parte de visualização de dados, dominar storytelling já se torna pré-requisito. Então, após dominar Power BI, quais seriam os próximos passos, Léo? Bom, agora você precisa se aprofundar ainda mais em Business Analytics, indicadores e KPIs, avançar em linguagem SQL para fazer consultas mais complexas em bancos de dados, aprender também, possivelmente, sobre conexão e APIs, além de saber lidar com grandes bases de dados, que é o que você vai encontrar provavelmente no mercado. E aí, eventualmente, os especialistas também vão sentir pouco a pouco a necessidade de conhecer outras ferramentas. Ferramentas como o Power Apps, para a criação de aplicativos sem código, Power Automate, para fazer automações entre dados, linguagem Python, por exemplo, para análise de dados, ou então, quem sabe, até para fazer integrações, entre outras. São ferramentas e tecnologias que agregam demais no currículo e na carreira do profissional e trazem um grande diferencial competitivo. Com toda essa bagagem, você com certeza estará mais que apto tecnicamente para lidar com cases complexos de qualquer área de negócio. Porém, lembre-se, em cada etapa de desenvolvimento técnico, também é essencial se desenvolver em business e soft skills. Aliás, quando falamos em defender um relatório em uma conversa, conduzir uma reunião de diagnóstico, realizar a entrega de um dashboard, ou então negociar um projeto com um cliente, tudo isso são competências que vão além, que ultrapassam a parte da tecnologia. Independente de em qual momento você está em cada uma dessas fases, o importante é ter em vista que há um caminho a ser seguido. E o melhor, você não está sozinho. Conte comigo para ajudar você a dar o próximo passo. Nos vemos no Data Expert. Um grande abraço.